aí pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo de resposta para um amigo do canal Olhar Inverso, um cara muito educado, por sinal, que não me parece muito ligado à religião. Mas ele acredita na existência de um Deus, de alguma criatura ou de uma entidade superior. Eu não quero que você que fez essa proposta, essa pergunta, entenda como uma ofensa. Mas essa conversa de que deve existir uma divindade, uma entidade física que seja para servir como ponto de partida para o universo, é conversa de quem ainda é vítima da falácia do argumento cosmológico. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa falácia, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas se você fizer uma busca na internet, ou aqui no YouTube mesmo, você vai entender que esse argumento cosmológico é furado. Aconselho você a assistir vídeos de ateus e de religiosos. E você, que me parece um cara bem esclarecido, você vai tirar suas conclusões. E eu imagino que as suas vão ser as mesmas das minhas. Que o argumento cosmológico é realmente furado. Bom, a pergunta é a seguinte, a pergunta que você faz para nós ateus. Como seria a sociedade sem a religião? Eu poderia citar aqui um monte de pontos negativos que são consequências da presença da religião na sociedade. Por exemplo, o atraso científico. Se você imaginar aí um ataque de epilepsia há 300 anos atrás, eu não sei quando exatamente que a epilepsia foi identificada, mas vou usar esse tempo só como exemplo. Okay? Imagina a cena. Uma pessoa cai no chão, vira o olho para trás, começa a babar e tremer. Naquela época, qual era a única explicação para aquilo que eles estavam vendo? A única explicação que eles tinham era que a pessoa estava possuída pelo demônio. Hoje todo mundo sabe o que é uma crise de epilepsia. Hoje a gente tem tratamento. E, se não me engano, tem até cura, que é feita com cirurgia no cérebro. Não sei dos detalhes. Mas, se não me engano, um remédio eficaz para controlar a epilepsia só foi desenvolvido em 1912. Se as pessoas de 300, 400, 500 anos atrás não tivessem aceitado aquela explicação mágica dada pela religião e tentado entender o que estava acontecendo de uma forma mais racional, a cura para a epilepsia teria vindo muito mais cedo, assim como a cura de um monte de outras doenças. A religião, ela inventa uma explicação, inventa um diagnóstico mágico para o que estava acontecendo com uma determinada pessoa lá, e já definia que só eles tinham a cura mágica para essa doença mágica. Eu podia falar mais um monte de outros exemplos que provam que a religião é sim a causa direta ou indireta da grande maioria dos males da sociedade. Mas, como eu disse, se eu entrar nesses detalhes, o vídeo vai ficar grande demais. Bom, vamos focar na pergunta sua. Se você me permite, eu queria responder essa pergunta com uma analogia. Eu sei que pode parecer meio desonesto, meio falacioso usar analogia. Algumas pessoas, até você mesmo, pode dizer que são histórias completamente diferentes, que não tem nada a ver com a outra, mas eu garanto que elas são exatamente a mesma coisa. Vamos lá. Imagine uma criança de 2, 3 anos de idade. O pai chega para ela com uma imagem e diz o seguinte: meu filho, esse daqui é o Papai Noel. Ele vive no Polo Norte e toda noite de Natal ele sai da sua fábrica de brinquedos em um trenó puxado por renas que voam e distribui esses brinquedos para todas as criancinhas do mundo. Mas só ganha presente quem for boazinha o ano todo. E esse boazinha é relativo, depende do que os pais definirem como boazinha. Pode ser
não chorar, pode ser não fazer xixi na cama, pode ser, sei lá, ajudar ou tentar ajudar a mãe a lavar a louça, pode ser qualquer coisa que eles definissem como correto. E essa criança vai acreditar, porque para a criança, os pais são a imagem da superioridade. Tipo, quero ser como ele quando crescer. Da mesma forma que essas pessoas de 300, 400 anos atrás acreditavam que a epilepsia era uma possessão demoníaca, porque aos olhos daquelas pessoas, quem afirmava isso, né, o clérigo, né, o padre e o bispo, eram de alguma forma superiores. Não interessa o que eles diziam, não interessa se fazia sentido ou não. As pessoas daquela época apenas foram criadas acreditando que não tinham o direito de questionar qualquer líder religioso. Bom, voltando ao caso da criança, para ela, isso era uma troca boa. Ela fazia ou deixava de fazer certas coisas e era recompensado por isso. Bom, quando a criança chegar nos seus 6, 7 anos, mais ou menos, ela vai começar a questionar detalhes sobre essa história. Né? Um velho distribuindo presentes para todas as crianças do mundo em uma noite, montado num trenó puxado por renas que voam. Aí os pais, diante do que as crianças já deduziam ou começaram a refletir, abre o jogo. Olha, filho, Papai Noel não existe. É uma história inventada. Dependendo de como essa criança foi educada, ela pode aceitar isso bem ou pode ter um baque forte. A princípio, o que vai acontecer? A princípio, ela não vai admitir isso. Não vai, algumas, né? Algumas passam bem por essa fase. Mas outras não vão admitir isso. Não vai admitir que isso seja verdade, vai continuar acreditando que Papai Noel existe. Né? O sentido da vida dessa criança por um bom tempo era fazer o que os pais mandavam para ganhar presente do Papai Noel no fim do ano. Ela vai ficar confusa, porque Papai Noel era o motivo que elas tinham para agir dessa ou daquela forma. Vai levar um tempo, ou vai levar um tempo maior ou menor, dependendo da criança, mas ela vai acabar aceitando. Mas aí é que está o problema. A noção de certo e errado que ela tinha até esse momento foi criado com base em uma mentira. Ela só agia como os pais pediam porque ela queria ser recompensada por isso. Não porque ela entendia os reais motivos para se fazer isso e não fazer aquilo. Ela vai demorar mais um pouco para criar sua própria definição de certo e errado, com base em um julgamento racional que vai amadurecer com o crescimento dela, com base na educação que ela teve dos pais, com base nas experiências que ela vai acumulando na vida. É mais ou menos isso que acontece que acontece ou pode acontecer ou vai acontecer, tomara que aconteça com a sociedade e com as pessoas, se a religião ou as religiões forem eliminadas. Sempre que eu citar a palavra religião, religiões, você entenda-se aí cristianismo, que o que manda nessa bosta desse país é catolicismo e protestantismo. Entendeu? Então eu vou usar cristianismo normalmente quando eu citar religiões. Bom, vai acontecer o seguinte: primeiro, essas pessoas elas não vão aceitar, depois elas vão ficar confusas, porque elas vão estar perdendo aquela fonte de moral e ética que elas acreditavam que era incontestável. Daí elas vão ter que desenvolver o seu próprio senso crítico, porque eles entendiam que o que eles entendiam como certo e errado até aquele momento era apenas um monte de imposições das religiões ou da religião. E as pessoas apenas seguiam aquelas regras por medo, né? Aquela famosa ameaça de tortura eterna num lago de fogo. Não porque eles entendiam o motivo de estar seguindo aquelas regras. Eu acho que os principais benefícios da eliminação da religião
na sociedade é, bom, o misticismo vai cair e a ciência vai evoluir. E, sinceramente, o que é melhor para a raça humana? E as pessoas vão realmente entender o que é o certo e o que é o errado. Por que isso é certo e por que aquilo é errado. E elas vão saber disso porque elas vão chegar à conclusão com base na análise racional da situação. Elas vão pensar por si mesmas e vão tomar decisões. E vão tomar a decisão mais sensata e mais benéfica para a maioria das pessoas. Elas não vão mais tomar decisões porque elas estão querendo ser recompensadas, ou porque estão com medo de serem castigadas. Só citar um exemplo aqui, eu sei que eu estou fugindo um pouquinho da religião e entrando na Bíblia, mas não tem como separar uma coisa da outra. Por exemplo, não matarás. Isso é muito bonito, é muito poético e está na Bíblia. Mas logo depois, esse mesmo Deus diz que você tem que matar seu filho se ele for desobediente. Quer dizer, matar na Bíblia é muito relativo, depende de quem está matando, de quem está morrendo, e os motivos que esse Deus da Bíblia arranja para matar pessoas são sempre motivos idiotas. Na visão deturpada desse suposto Deus, matar 40 mil pessoas porque eles não conseguiram pronunciar a palavra chibolete é normal. Agora, ele que é onipotente, ele não consegue acabar com Lúcifer, que segundo a crença dos religiosos é a personificação do mal. Eu não entendo isso não. A sociedade, ela não precisa desse tipo de coisa. Não precisa. Tem uma frase que eu sempre uso nos meus vídeos, mas tá até meio batida, mas não tem jeito de evitar. A única coisa que a religião faz é envenenar a cabeça das pessoas e impedir que elas entendam e aceitem a realidade. Ok? Só para finalizar aqui, se você me permite uma observação, eu não sei seu nome, eu acho que você está a um passo de virar ateu. Eu posso estar enganado, mas se eu não estiver enganado, você vai ser muito bem-vindo. Eu estou dizendo isso porque todos os ateus que eu conheço passaram por essa fase que você está agora, de eu não estou nem aí para a religião, mas eu acredito na existência de um Deus. Inclusive vou até colocar vou colocar link para 2 vídeos aqui, justamente sobre essa fase que você está agora. São 2 vídeos que estão no meu canal, mas eles são do Clarion. Assim como qualquer outro vídeo do Clarion, ele é recomendado. Ok, amigo? Espero que esteja bem claro para você. Esse é o meu ponto de vista, eu não represento todos os ateus ou a filosofia ateísta. Esse é o meu ponto de vista, com base naquilo que eu entendo de ateísmo e naquilo que eu entendo do que é religião na sociedade. Podem ter outros ateus que podem fazer vídeos, eles podem ser um pouquinho diferente ou muito diferente, mas a ideia central é essa. Não tem nada de bom na religião dentro da sociedade. Não tem nada de bom que você não possa fazer que você obrigatoriamente tenha que se focar, tenha que se procurar um exemplo na sociedade, na religião, na Bíblia. Ok? Bom, acho que é só isso. Você me desculpe ter falado o vídeo todinho lendo no computador. Talvez você não conheça meus vídeos, mas eu não tenho paciência para editar vídeo. Então, todos os meus vídeos são assim. Ok? Um abração para você. E para aqueles que gostam de pensar, inclusive você, vida longa e próspera.